que é um alerta. Esse aqui é um alerta bem grande. Mais de 70 centímetros de neve está caindo aqui em Massachusetts. As pessoas estão começando a ficar desesperadas. 2 dias de neve constante. Mas eu pergunto para você, se Adão não tivesse pecado, a humanidade jamais conheceria a morte. Você já deu uma olhada como é que vai ficar o tempo hoje? Parece que a tempestade vai ser algo assim terrível. Eu tô até um pouco preocupado. Ô, gente, e eu tenho um cara que trabalha pro centro de meteorologia? Mas é claro que tem que estar preocupado, né? Vão ser praticamente 28 inches. Se a gente colocar isso em centímetros, dá mais ou menos o quê? Mais de 70 centímetros? Eu tô ficando bem preocupado. Não, vai ser neve pra caramba. Parece que ninguém vai conseguir sair de casa. As pessoas não vão conseguir comprar comida. E a gente tem que também lidar com os fatores que é uma tempestade. Significa que não é só a neve que vai ser o grande problema, mas as áreas costais, elas vão ser inundadas, porque a força da tempestade vai fazer que as ondas, elas venham inundar essas casas. Imagina as pessoas sem eletricidade, vai ser um caos total. Eu acho que isso não vai ser legal. Eu não sei por que você está tão preocupado se nós não podemos morrer. O pecado nunca aconteceu, Adão nunca comeu o fruto e todas as pessoas são eternas. Deixa eu ir embora. Tchau, tchau. Você acredita que eu não tinha parado para pensar nisso? Se Adão nunca comeu o fruto proibido e, consequentemente, o pecado ele não entrou na humanidade, significa que nós não morreremos, ó. Vamos viver para sempre. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Porque o apóstolo Paulo vai deixando bem claro que o pecado ele entrou na humanidade através de um só homem. Mas então vamos dar um exemplo. E se Adão nunca tivesse consumido o fruto proibido, catástrofes naturais nunca existiriam também? Porque se a morte entrou no mundo através de um só homem, através do pecado, se isso nunca tivesse acontecido, nós nunca morreríamos. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Significa que sem o pecado nós seríamos imortais. 6.5 hours later. Ô todos, parece que a tempestade de neve não vai parar. E eu tô fazendo essa gravação para todos que ainda ficaram vivos ainda, que é um alerta. Esse aqui é um alerta bem grande. Mais de 70 centímetros de neve está caindo aqui em Massachusetts. As pessoas estão começando a ficar desesperadas. 2 dias de neve constante. Mas eu pergunto para você, se Adão não tivesse pecado, a humanidade jamais conheceria a morte. Porque a própria Deus afirmando que através de um só homem o pecado veio ao mundo. E por isso o grande sacrifício de Jesus. Mas se talvez o homem nunca tivesse pecado, como que os cristãos poderiam explicar todas as catástrofes naturais? E hoje nós estaremos falando dessas catástrofes, que parece que mesmo que o homem nunca tivesse pecado, isso seria um processo natural, geológico do nosso planeta. Como que os cristãos podem, na verdade, explicar o agente que está por detrás desses eventos, que na verdade mudam e dão o formato do nosso planeta e ao mesmo tempo pode ser algo terrível, trazendo morte, desolação, desgraça, dor. Mas quem será que causa isso? Seria, na verdade, o poder do pecado e o diabo? Ou será que tudo isso é simplesmente uma história inventada da Bíblia para justificar os acontecimentos do nosso planeta? E olá, meus queridos primatas, estamos de volta e, é claro, mais um
obviamente, mais um vídeo hoje na plataforma, especialmente porque estamos no meio de uma tempestade e nada melhor do que isso para a gente poder fazer uma pergunta que vai deixar todo cristão encabulado. E essa pergunta, meu amigo cristão, eu gostaria que você levasse ela de volta para o seu pastor e perguntasse para ele: pastor, o cara do Hotel Dispor levantou uma hipótese. Ele disse o seguinte: o que aconteceria se, no caso, Adão não tivesse comido o fruto proibido e desobedecido à lei de Deus? Qual seria o destino da humanidade? A grande pergunta é: será que se Adão e Eva nunca tivessem pecado contra Deus, eles talvez jamais teriam conhecido a morte? Como vocês puderam ver, o versículo que eu apresentei do apóstolo Paulo, onde ele mesmo confirma ali, e vocês leram o versículo, que ele diz que o pecado entrou sim na humanidade por causa de uma pessoa e a morte consequentemente. Como no começo do vídeo vocês puderam ver, nessa encenação que eu fiz lá fora, numa tempestade real de apenas 6 inches, deu para vocês observarem o quanto de neve que caiu. E isso tudo nos liga ao ponto principal desse vídeo. Se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, nunca desobedecido a Deus, porque os próprios cristãos vivem dizendo que eles tinham sim o livre-arbítrio para poder escolher o que eles desejam. No caso, eles têm livre-arbítrio para escolher entre pecar ou não pecar. Também nós podemos inserir essa grande possibilidade. Os seres humanos talvez nunca morreriam. Os seres humanos jamais teriam doenças. Os seres humanos jamais estariam lidando com a Covid, como nós podemos ver hoje, em pleno século XXI. Uma doença que acabou abalando a estrutura de todo mundo, economicamente, socialmente e psicologicamente. Mas no caso, se Adão e Eva não tivessem pecado, não existiria Covid, não existiria AIDS, não existiria Satanás. Se Adão e Eva não tivessem pecado, isso significa também que quase 5.000 doenças genéticas não estariam hoje aqui entre nós. Imagine que todas as pessoas seriam imortais, porque a própria Bíblia fala que a causa da morte é ligada à relação do pecado. Mas vamos levantar uma suposição que, deixando todo esse questionamento de pecado e agora seres perfeitos, como que é que nós podemos responder às tragédias naturais? Um mundo sem pecado, como seria o impacto de um tsunami numa cidade? Como seria o impacto, como nós vamos mostrar para vocês, de uma grande tempestade de neve que aconteceu em 1978 aqui nos Estados Unidos? Essa tempestade, ela é usada como modelo hoje aqui nos Estados Unidos para qualquer outra tempestade, porque ela foi a maior de todas, registrando 27 inches no torno de 3 dias, que equivale mais ou menos 70 centímetros. Vocês vão ver nessa matéria narrada pela Tatiane o que realmente aconteceu e como que isso abalou os Estados Unidos. Quase 5.000 pessoas hospitalizadas justamente por causa desse grande desastre natural que aconteceu. Então faz o seguinte, agora você vai dar uma olhada nessa matéria, que dura basicamente de 1 minuto e meio, 2 minutos, falando sobre essa catástrofe que foi terrível. E se não houvesse pecado, isso significa que essas pessoas não morreriam? Ou todos os outros eventos que aconteceram, e eu digo eventos geológicos no nosso planeta, não aconteceriam se o pecado nunca tivesse acontecido? Dá uma olhada nessa grande matéria. Há várias décadas, o Vale do Ohio e os Grandes Lagos foram paralisados por uma das piores tempestades de inverno que já varreram a região. Transporte, escolas e negócios foram fechados por dias. A Grande Nevasca de 1978
despejou grandes quantidades de neve na região e causou rajadas de vento com a força de um furacão, que amontoaram a neve em enormes montes de neve. Esta forte nevasca foi o resultado de uma fusão relativamente rara de duas ondas distintas de nível superior, uma sobre o Texas e outra sobre as planícies do norte, que causou uma intensificação explosiva de um sistema de baixa pressão de superfície movendo-se para o norte da costa do Golfo, para Kentucky e Ohio. O sistema de tempestade maciço e poderoso resultante produziu algumas das leituras de pressão mais baixas já registradas no continente dos Estados Unidos, que não foram associadas a furacões. Na verdade, várias estações meteorológicas no caminho da tempestade tiveram que reajustar seus barógrafos à medida que as pressões da estação caíam abaixo da escala inicial do gráfico. Participação especial, Tatiane da Mota. E olá, meus queridos primatas, estamos de volta e espero que vocês tenham gostado. E eu acho que essa questão é um problema muito grande para os cristãos. Como que eles podem, na verdade, responder isso? Principalmente na questão do pecado, isso se torna uma problemática. Porque nós podemos até dizer que um ser humano ele faz mal para um outro ser humano porque foi fruto do pecado. Ou talvez que o diabo acabou dominando essa pessoa para poder ela acabar e tirando a vida de uma outra pessoa. A mais pura verdade que tudo funciona nesse planeta e no universo através de causas e efeitos. Significa que o nosso planeta é da maneira que é justamente por causa dessas atividades como terremotos, vulcões. E você não pode ligar isso a um demônio e você não pode muito menos ligar isso ao pecado. Porque é uma problemática gigantesca quando nós consideramos que talvez, se o homem não tivesse pecado, o que aconteceria com toda essa questão geológica do nosso planeta? Bom, é uma pergunta que eu não preciso responder, porque eu não afirmo que Deus existe, mas aqueles que afirmam que Deus existe e todas as causas que acontecem no nosso planeta estão ligadas diretamente nessa questão do diabo e do pecado, olha, meu amigo, balela pura, isso é furada, mentira. E nós sabemos de verdade como funcionam as coisas aqui nesse planeta. Não precisamos de um ser imaginário contando uma história imaginária, passando isso para um monte de pessoas que acreditam que isso seja verdade. Eles precisam responder, eles precisam, na verdade, produzir evidências que venham comprovar o que eles dizem através do pecado e toda essa história que nós encontramos em Gênesis. Muito obrigado, eu sei que vocês gostaram. Foi um vídeo surpresa, eu acho que esse vídeo realmente é mega importante para a nossa coleção, para deixar essa pergunta para os nossos amigos evangélicos, porque eles precisam, na verdade, produzir evidências para poder afirmar que isso realmente aconteceu, e é por isso que as leis no nosso planeta são regidas dessa maneira. Galera da comunidade, muito obrigado. Grande beijo para vocês que participam. Olha, por favor, não se esqueça de hit o like button, porque vocês sabem, isso ajuda bastante o conteúdo ser propagado aqui nessa plataforma. A galera nova que também tem entrado no canal, muito obrigado aos inscritos novos. Olha, esse último vídeo nos deu mais uma galera, mais um monte de gente seguindo e acompanhando este material. Eu amo todos vocês. Não se esqueçam de perguntar para o pastor Éder Flávio quando que ele vai produzir uma resposta do meu vídeo. Acredito que isso não vai acontecer. Domingo agora, a partir de meia-noite, eu vou entrar nesse grande desafio. E eu não vou mentir para vocês, eu estou um pouco nervoso porque eu vou ter que praticamente negar boa parte da minha vida nesse experimento para poder mostrar para os cristãos que se nós buscarmos verdadeiramente Deus, com sinceridade, no fundo do nosso coração, abrindo nossa mente para todos os seus conceitos e para a sua vontade,
Nada vai acontecer. Você só vai ser enganado para dar teu dízimo e eu vou continuar sendo ateu. Muito obrigado, nos acompanhe na comunidade, deixe o seu like e, por favor, traga uma pessoa nova também para se inscrever nesse canal, porque é uma linda comunidade com pessoas maravilhosas e eu, vocês sabem, amo de vocês. E eu, vocês sabem, amo vocês demais. Love you guys so much and I'll see you next time again.